Por favor, abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7. A vida de José, o triunfo da providência. Deixe a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 7. Nós vamos ler uma porção da Escritura. Meus irmãos, nós vamos encerrar uma série de sermões biográficos, hoje falando sobre um personagem importante na história da redenção, José, muito conhecido como José do Egito. Esse homem de Deus, ele foi alvo de uma graça especial e ele é uma espécie de arquétipo, de modelo, de símbolo desta preciosa doutrina cristã, chamada providência. Nós cristãos cremos que Deus criou todas as coisas a partir do nada, Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder e Ele dirige todas as coisas. E a vida de José, repito, é um ícone de como Deus governa todas as coisas, inclusive as coisas ruins. Observe, esse rapaz aos 17 anos de idade foi traído e vendido como escravo pelos próprios irmãos. Você pode mensurar a dor de ser traído e vendido pelos próprios irmãos? Ele vai para o Egito como escravo, padece por 13 anos muitas injustiças, mas o que aparentemente era apenas infortúnios era a mão invisível, a providência, trabalhando não apenas para favorecer uma pessoa, mas para favorecer você que está aí. Porque ao trabalhar na vida de José, e preparar o povo de Israel, da onde descende o nosso Salvador, que é Cristo, judeu segundo a carne, o Senhor estava trabalhando para a salvação de homens e mulheres de todas as nações, a partir da história desse jovem hebreu vendido como escravo aos 17 anos de idade. O que é que nós vamos aprender com a vida de José? Repito, ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas e ele governa, dirige todas as coisas. Qual o grande problema que nós, via de regra, podemos incorrer? Qual é o erro muito comum? Quando coisas boas acontecem, é Deus. Quando coisas ruins acontecem, não é de Deus. E as coisas ruins que aconteceram na vida de José, tempos depois ele diz, olha, o mal que vocês intentaram contra mim, disse ele aos irmãos, Deus reverteu em bem, era a mão do Senhor. Ou seja, o poeta inglês diz, feliz é o homem que vê Deus envolvido em tudo, de bom e de mal que acontece na vida. Eu quero pensar, portanto, sobre a história de José. Há muitas preciosas lições aqui. Como a história é muito longa, a narrativa central está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, eu vou tomar emprestado aqui a síntese de Estevão, no livro de Atos, capítulo 7, a partir do verso 9, quando ele, fazendo uma defesa da fé cristã, lança a mão desse personagem, desse patriarca da fé, e faz um resumo do que aconteceu com ele, de como Deus operou. Atos, capítulo 7, a partir do verso 9. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecido de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. 75 pessoas descem ao Egito e dali forma a grande nação de Israel, que sairia 400 anos depois sob a liderança de Moisés. A grande mão invisível, a mão da providência trabalhando em favor do povo da aliança. Quais são as lições que a gente aprende aqui na história de José? E nós vamos avaliar ou ler algumas passagens da narrativa central que está em Gênesis. A primeira coisa, o primeiro ponto nesse drama é a família complicada.
Quando nós pensamos em homens e mulheres notáveis a quem Deus usa soberanamente, via de regra, nós somos tentados a pensar em pessoas perfeitas, que nasceram em contextos perfeitos, mas não é o caso. Se nós analisarmos a família de José, como era complicada aquela família. Se a sua família é problemática, depois que eu te contar a história dessa família, você vai, olha, que tribulação. Observe o verso 9, como começa. Os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito, mas Deus estava com ele. Repito, a história desse rapaz começa, ou pelo menos os infortúnios, aparentemente infortúnios, começam quando ele é objeto de inveja, de ódio inclusive, de indignação por parte de seus irmãos, que inicialmente tentam matá-lo, mas depois, por obra da providência, apenas vendem a José como escravo e ele desce para o Egito. E apesar de todos os filhos de Jacó serem irmãos de José, ele tinha 10 irmãos que eram meio-irmãos. Isso é muito curioso notar. José é casado com Lia, ele tem 10 filhos com essa mulher, ou pelo menos com ela e com as concubinas dela. E Raquel, que era de fato a mulher do coração de Jacó, era estéril. Ela não podia gerar filhos. Mas por obra da graça de Deus, ela gera filhos. O primeiro deles é José. E no segundo filho, Benjamim, ao nascer, ela morre no parto. E agora José está muitíssimo apegado a esses 2 meninos, que eram filhos da mulher do seu coração, da quem de fato ele amava, Raquel. E o texto vai dizer claramente que eles cresceram juntos, em Canaã. Só que os irmãos perceberam que Jacó tinha uma afeição especial por José. O texto chega a dizer claramente que José era o filho predileto, era aquele a quem Jacó mais amava. E o texto vai dizer então que eles criaram uma animosidade para com o irmão chamado José. Agora deixa eu te contar um pouquinho dessa família. O pai, quem é o pai dele? É Jacó. E o que significa a palavra Jacó? Enganador. O nome do pai de José é enganador, que depois, por graça, o Senhor chamou de Israel. Ele, então, defrauda o irmão Esaú, por conta do direito de primogenitura, ou seja, passa a mão no irmão, no direito de primogenitura, compra esse direito por um prato de lentilhas. Ok. Quem é o avô de José? Labão, pai de Raquel. Labão enganou José por 7 anos. Olha, você vai trabalhar para mim e depois de 7 anos eu vou te dar a mão da minha filha Raquel. José era esperto, eu acho que ele era um pouco carioca. E ele falou assim, então eu vou trabalhar. 7 anos não é nada perto dessa moça bonita. Ele trabalha por 7 anos e ao final dos 7 anos, Labão engana o enganador. E dá Lia. Jacó, não foi esse o acordo. Olha, se você quiser minha filha Raquel, trabalha mais 7 anos. Ele trabalha mais 7 anos. Então o avô também era um enganador. Quem era a mãe de José? Raquel. E Raquel, ao contrário do que alguns pensam, não era Santa Raquel de Calcutá. Ela também tinha dificuldades. Ela vivia em constante conflito com a irmã, Lia. Lia podia ter filhos, ela não. E as duas rivalizavam. Porque naquela época, não ter filhos, ser estéril, era um grande estigma. E Lia tinha deficiência de não ser bonita. E Raquel era bonita, mas não podia gerar filhos. Então, imagina o ambiente, não é? Você é bonita, mas não pode ser mãe. E então, não posso ser mãe, mas eu tenho uma escrava aqui que eu vou oferecer meu marido, ela vai gerar filhos. Então, era uma disputa para quem tinha mais filhos. Era uma confusão só. Imagine esse contexto. Os filhos nascem nesse contexto de família brigando para ver quem tem a primazia. Quem são os irmãos de José? Quando a família se muda para Canaã, uma das irmãs de José foi estuprada, chamada Diná. 2 irmãos valentões disseram assim, isso não vai ficar impune. Eles queimaram um vilarejo inteiro, incendiaram uma pequena cidade para vingar-se de uma irmã que foi violentada. Jacó, que loucura é essa? Agora não podemos mais ficar na região. Vocês criaram um tumulto para nós aqui. E Rubens, o irmão mais velho de José, viveu com uma das mulheres do seu pai. Essa era a família dele. Complicado ou não? Um pouquinho, né? Até eu fico confuso quando vai contar. Eu falo, rapaz, será que é isso mesmo? Mas é isso mesmo, você pode conferir lá em Gênesis. Uma família extremamente complicada. E quando José alcança os 17 anos de idade, ele tem um agravante. Ele vive numa família onde a maioria, com exceção do pai, a mãe é falecida, tem ódio dele. Ódio dele. Observe o Gênesis capítulo 37, verso 4.
Quando seus irmãos viram que o pai deles gostava mais de José do que de qualquer outro filho, o que aconteceu? Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Não tinha bate-papo, não tinha, olha, vamos à praia domingo. Domingo não, porque eles eram crentes, né? Aos sábados. Não conseguiam falar amigavelmente, era uma disputa, uma animosidade intensa entre eles. E o desprezo desses irmãos começa quando eles percebem, repito, que José era extremamente amado, era o predileto de Jacó. E um complicador. Por anos, ele, Jacó e sua esposa Raquel desejaram ter filhos. E quando o Senhor concedeu essa graça, então, o primeiro filho, José, filho da sua esposa amada Raquel, Jacó então desenvolveu um relacionamento muito próximo desse menino e do outro, depois que a mãe falece, o Benjamim. E o texto vai dizer que Jacó preparou um presente especial, e esse presente foi o gatilho nas relações entre esses irmãos. O texto vai dizer assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, ele teve já em avançada idade, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Os estudiosos biblicistas do Antigo Testamento sugerem que era uma túnica ou um manto real. José, então, prepara um presente especial e dá ao seu filho predileto. Como é que os irmãos receberam aquilo? Agora, na primeira oportunidade, nós vamos liquidar esse rapaz. Verso 8 do capítulo 37. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito José. José tem um sonho, ele é chamado de sonhador. E ele inocentemente vai e conta o sonho. Olha, eu tive um sonho. E no sonho eu vi vocês todos prostrados diante de mim. Acabou a conversa, né? Ah, é? Então nós vamos te servir? Ou seja, ele não contou com altivez ou com orgulho, mas aquilo instigou profundamente os irmãos de José. É nesse ambiente que José é criado. Tensão, inveja, ciúme, ódio, rancores e, por fim, desejo de matar. O que é que nós aprendemos aqui? A primeira grande aplicação. No contexto da família, podemos experimentar grandes decepções. Como pastor, já tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas que abriram o seu coração, compartilhando coisas mais secretas, coisas do mais íntimo do coração. E há muita gente frustrada por conta da ambiência na qual foram criados. Filhos que não foram amados por seus pais, filhos que foram rejeitados por seus pais, irmãos que não se falam, crises das mais diversas. E as pessoas perguntam: como é possível viver em paz? Como é possível construir uma vida com esse histórico familiar complicado? Pois bem, deixa eu lhe mostrar uma história interessantíssima de um dos maiores atores que nós tivemos recentemente falecido. O Steve Martin. Olha só a história, que coisa interessante. No Dia dos Pais de 2002, numa revista americana chamada The New York Times, ele contou a seguinte história, um relato biográfico. Você imagina um ator de ponta, premiado nas melhores academias de arte do mundo. E aí ele foi perguntado sobre a postura do pai, o investimento da família. E ele escreveu o seguinte: ao morrer meu pai, Vernon Martin, fez algo que não conseguiu fazer em vida: reunir a família. Depois que morreu, aos 83 anos, muitos de seus amigos me disseram quanto o amavam e quanto ele era generoso, extrovertido e engraçado e atencioso. Fiquei surpreso com essas descrições, não era o pai com quem eu convivi. Lembrava-me dele como um homem bravo. Que eu me lembre, disse-me pouca coisa além de críticas. Em minha adolescência, praticamente não conversamos, exceto em discussões de mão única, dele em direção a mim. Tenho certeza de que o número de palavras que trocamos poderia ser contado. Em algum momento da minha pré-adolescência, decidi odiá-lo oficialmente. Quando ele entrava num cômodo, eu esperava 5 minutos e depois saía. Em geral, meu pai era muito crítico em relação às minhas conquistas no mundo artístico. Mesmo depois que ganhei o prêmio Emmy como melhor autor de uma peça aos 23 anos, ele me aconselhou a terminar o curso da universidade para ter algo que me apoiar. Anos mais tarde, menos amigos,
meus amigos, e eu levamos para uma pré-estreia de um primeiro filme que eu produzi. Depois fomos jantar. Durante um longo tempo, ele nada disse. Meus amigos notaram seu silêncio e ficaram petrificados. Finalmente, um de meus amigos perguntou ao meu pai: o que você achou do Steve no filme? E meu pai respondeu: bem, ele não é nenhum Charlie Chaplin. Quantas pessoas nascem num ambiente em que lhes falta amor? No contexto da família, nós podemos experimentar as mais terríveis provações. José nunca imaginou ser objeto de ódio, traição e ser vendido como objeto pelos próprios irmãos com os quais ele cresceu, com os quais ele conviveu. Mas foi assim que aconteceu. E é possível que você não tenha sido vendido como escravo, mas é possível que em algum momento da sua vida você esteja ou tenha vivido num contexto em que você não esperava passar pelo que passou. Mas qual é a aplicação que nos traz esperança? Essa aqui, observe. Você não escolheu a família em que nasceu, mas pode escolher como enfrentar as crises que dela surgem e aproveitar as oportunidades para ser uma bênção para a sua família. Foi o que José fez. Ele não podia mudar o histórico da sua família. Ele não podia mudar o coração dos seus irmãos, mas ele podia mudar a maneira como reagir a toda aquela situação extremamente adversa. E quando ele se revela aos seus irmãos, agora na condição de governador do Egito, ele tinha tudo para vingar-se dos seus irmãos. Mas ele diz: olha, eu escolhi outro caminho. Eu escolhi usar essas crises como uma grande oportunidade para abençoar. E ele diz assim no capítulo 50, verso 20: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Por isso, irmãos, guardem esta mensagem. Você não tem essa autoridade, nem esse poder de mudar a história. O que aconteceu, aconteceu. Mas a maneira como você reage aos problemas, sobretudo de ordem familiar, isso está ao seu alcance pela graça de Deus. Então, aprenda a pagar o mal com o bem, como diz o Evangelho, como diz as Escrituras, porque essa é, de fato, a vontade de Deus. Então, o primeiro elemento na história desse rapaz é que ele tem uma família complicadíssima, mas que ele busca reverter o quadro, agindo no espírito oposto, de acordo com a soberana e graciosa vontade de Deus. O segundo elemento na história, nesse drama de José, eu vou chamar de conspiração diabólica. É quando o ódio dos irmãos se torna palpável, tangível. Essa animosidade chega ao máximo, a ponto deles planejarem um assassinato. E por ser íntegro, a Bíblia vai dizer que José compartilha tudo com o pai acaba colocando José como uma espécie de supervisor dos seus irmãos. Parece que Jacó não tinha um pouco de juízo nesse momento, está vendo o problema e cria mais problema ainda. E então os irmãos dizem o seguinte, quando José se aproxima deles: de longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-los, vamos jogá-los em um desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben, o mais velho, ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Chegando José, seus irmãos arrancaram-lhe a túnica longa. Lembra da túnica? Do presente? Do manto? Agarraram-no e o jogaram num poço que estava vazio e sem água. Tente imaginar a cena. 9 irmãos, porque um reage não favorável àquela situação, mas pelo menos 9 irmãos. Agarram um garoto de 17 anos. Tira a veste que o pai lhe deu. Vamos matar? Não, não matemos. Vamos jogar num poço. E os poços naquele contexto eram profundos, cisternas sem água, no caso aqui sem água, jogaram ele lá. E o texto vai dizer o seguinte, no verso 42, capítulo 42. Vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. O próprio irmão pedindo, implorando: não me matem, me tirem daqui. E os irmãos conspirando contra o seu querido José, o querido José do Jacó. E o texto vai dizer no verso 28, do capítulo 37, quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Não o mataram,
porque a providência não permitiu, mas venderam seu irmão pelo menor preço que um escravo podia ser vendido naquela época, 20 moedas de prata. José então enfrenta esse sentimento de ser descartável, de ser objeto da ira, do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento. Ele passa por essa crueldade absurda, a ponto de ser vendido pelos próprios irmãos, e os irmãos ainda são capazes de algumas coisas mais terríveis ainda. Os irmãos tiram a túnica, matam um animal, molham a túnica no sangue de um animal e voltam para casa. Jacó pergunta: cadê José? Pai, você não sabe o que aconteceu. Nosso irmão foi devorado por uma fera. A única coisa que sobrou foi esse manto, a túnica que o Senhor lhe deu. E José agora, o texto vai dizer que ficou profundamente entristecido por semanas e semanas de profundo luto, porque ele chora a morte de um filho que os irmãos sabem que está vivo e que tinha sido vendido por eles mesmos como escravo. Quais são as aplicações aqui, irmãos? Não estamos falando de novela, nem de mito, nem de ficção, mas de história real. A aplicação é a seguinte: o pecado deixa o coração do homem sensível. O pecado tem esse poder destrutivo de tornar o homem com a sua mente cauterizada, incapaz de sensibilizar-se com a dor e sofrimento do outro. O próprio irmão com os quais eles cresceram está gritando do fundo de um poço, pedindo, implorando pela própria vida. Eles são incapazes de mover-se para ajudar, para socorrer. Esses mesmos rapazes pegam o manto do irmão, ensopam em sangue, levam ao pai, vê o sofrimento do pai, um homem já de idade, como se nada tivesse acontecido. Às vezes a gente abre o jornal, ou mesmo lê um noticiário na TV ou na internet, e fala: como a pessoa é capaz de fazer isso? Essa semana nós estamos conversando muito sobre isso, como o Brasil está banalizando a criminalidade. As pessoas não sentem mais as coisas. Chacina, matou 13, matou 40, normal. Anteontem, na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, 8 adolescentes, sem dinheiro, encomendam uma pizza por telefone. O cara vai entregar a pizza. Chega lá com a pizza, eles matam o entregador de pizza com 64 pauladas para comer uma pizza. O que é que torna a pessoa insensível ao outro, que é o seu próximo? Senão o problema do coração. O problema fundamental não é educação, ou a falta de educação. O problema é que o pecado insensibiliza o coração do homem. Paulo diz que nos últimos dias o coração do homem seria insensível e desafeiçoado. E aqui está o texto dizendo que aqueles rapazes foram capazes de vender o próprio irmão. Uma segunda aplicação: o pecado é a causa primária do sofrimento humano. Se nós pudéssemos mensurar a dor que o pecado impõe sobre as pessoas, nós evitaríamos a todo custo pecar. O pecado nunca envolve apenas você. Na teologia isso é chamado de efeitos sociais do pecado. Quando um chefe de família peca contra a sua família, ele não peca apenas contra a sua família, mas contra um contexto maior. Quando um membro da igreja peca contra a sua comunidade, ele não peca apenas contra a sua comunidade, mas contra o seu bairro, contra a sua cidade. Ou seja, existem os efeitos sociais do pecado. A causa primária do sofrimento humano, sem dúvida, as escolhas erradas, são as escolhas erradas, o pecado, e lamentavelmente a Bíblia vai dizer claramente que o pecado ele é danoso, ele é pernicioso, como nós vamos ver. Portanto, essa é uma outra etapa na história de José, essa conspiração diabólica dos próprios irmãos, envolvidos pela dureza de coração, pelo orgulho, pelo rancor, pelos ressentimentos, eles então são capazes de fazer o que fizeram. Há uma outra etapa terrível na vida de José, eu vou chamar aqui de o assédio e a falsa acusação. Ele é vendido como escravo. Ele vai para o Egito. E o Egito não era um pequeno reino ou uma região inóspita do mundo. O Egito está na crista da onda. O Egito é uma das grandes potências do mundo antigo nesse momento. E ele vai parar lá. Curiosamente, ele é vendido no mercado de escravos e um homem compra José. Quem é esse homem? Potifar. Um homem de respeito, uma autoridade no Egito, compra e o leva para sua casa para servir aos seus interesses ali. Agora José está no Egito, sem nome, sem honra, sem dignidade, sem direitos, sem raiz, um escravo. Mas por obra da providência, na casa de Potifar, uma autoridade do egípcio. E ele vai trabalhar ali. Tudo parece ir razoavelmente favorável. José, diz o texto em várias passagens, não obstante as dificuldades,
mas a mão do Senhor era com ele. Íntegro, capaz, de qualidades, aproveitando cada oportunidade, não se entregou ao espírito de autocomiseração, não permitiu que o seu coração enganoso desvirtuasse, não era um homem de mau caráter, não, sempre agindo com integridade e ganhando espaço. E lá ele está se destacando na casa de Potifar, até que surge um problema. A esposa de Potifar demonstra interesse ilícito em relação àquele jovem hebreu, que a Bíblia diz que era muito bonito. E José, por ser ético, de bom caráter, ele resiste e diz, eu não posso fazer isso. O texto vai dizer o seguinte, José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou, venha, deite comigo. Mas ele recusou e disse-lhe, observe o caráter de um homem. Como poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ele insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. José vai parar no Egito, é vendido como escravo, está na casa de Potifar. As coisas parecem ir favoravelmente, até que surge esse problema. Uma mulher de índole má, uma mulher de caráter duvidoso, faz uma proposta absurdamente indecente. E ele então resiste àquilo, mas ela continua a assediá-lo até o ponto de cometer uma grande calúnia, uma acusação. O John MacArthur, que é um pastor americano muito capaz, um expositor bíblico, em um sermão, em um artigo, melhor dizendo, sobre essa passagem, ele diz o seguinte, no esforço imediato para escapar, José tirou a veste, deixando-a nas mãos dela. Pela segunda vez em sua vida, ele foi despido de suas roupas. Quando seus irmãos agarraram seu manto, ele foi jogado em um poço. Dessa vez, sua veste nas mãos da mulher de Potifar resultou em ser jogado na prisão. Ou seja, José resiste às tentações daquela mulher, quando ela percebe que não tem condições de envolvê-lo, de seduzi-lo, ela então calunia, chama os guardas, olha, este hebreu escravo tentou me violentar. E agora, mais uma vez, está José num calabouço do Egito, cometendo ou pagando por um crime que ele não cometeu. Como é que você agiria se estivesse numa situação dessa? Sofrendo por um crime que você não cometeu, sendo caluniado, acusado de um crime grave. No Egito era prisão, não apenas prisão, mas era pena capital. O adultério, em particular o adultério, envolvendo uma autoridade de Estado. O Hernando Dias Lopes diz assim, José preferiu estar na prisão com a consciência limpa do que estar em liberdade com a consciência culpada. Ele perdeu a liberdade, mas não a dignidade. Ele resistiu ao pecado até o sangue. Podemos ou não podemos aprender grandes lições com esse rapaz, a quem Deus usou para abençoar muitas vidas? Quais são as aplicações práticas aqui? Ouçam a palavra de Deus, irmãos. Quais são as aplicações práticas? Primeira delas, os pecados sexuais são sedutores, perigosos e mortais. Nós vivemos numa sociedade, o Brasil, sociedade brasileira, conhecida pela lascividade, conhecida pela promiscuidade. É um espírito de época, no mundo inteiro, mas no Brasil de modo particular, o mundo conhece o Brasil com esse país sensual, da sexolatria, da idolatria do culto ao corpo, do é proibido proibir. Pesquisas no mundo afora apontam a quantidade de homens e mulheres que, embora tenham um compromisso de amar um ao outro exclusivamente até a morte, que se aventuram em experiências inicialmente aparentemente agradáveis, mas cujo fim é a morte. José, temendo a Deus, José, com caráter e consciência diante do Senhor, se recusa a seguir esse caminho da imoralidade. Talvez, de acordo com o livro de Provérbios, observe que está escrito lá em Provérbios, capítulo 7, a partir do verso 10. É um texto longo, mas eu quero ler para você o que a Bíblia fala sobre esse caminho extremamente perigoso. E eu digo isso para a edificação do povo de Deus aqui reunido. Olha o que diz Provérbios 7, a partir do verso 10. Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta, e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os lados. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos.
Apaixonou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos, por isso saí ao encontro, a buscar-te e te achei. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aleóis e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, a segue. Observe a narrativa, como um boi que vai ao matadouro, como um cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Assim diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus, uma palavra de exortação. José era temente a Deus, ele sabia que o que podia ser, num primeiro momento, uma aventura sexual, lhe custaria a própria vida, e temendo ao Senhor, ele rejeita aquilo. A segunda aplicação é esta: o temor do Senhor é essencial para resistir às tentações sexuais. Temor a Deus não é medo de castigo de Deus. A palavra temor a Deus envolve fundamentalmente o receio íntimo, profundo, de magoar, de ferir este que nos ama tão intensamente que deu seu filho por nós. O maior receio de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é ferir aquele que nos ama tão intensamente que deu seu próprio filho. Ou seja, quem teme ao Senhor está sujeito a errar, mas quem teme ao Senhor tem mais chances de resistir às tentações neste mundo maligno. José foi tentado, mas resistiu, porque ele tinha duas coisas: uma boa teologia, porque quando a mulher lhe propõe, ele diz: olha, como pecaria eu contra o Senhor? Não é apenas o marido que está envolvido, é o Senhor. Ele tem uma vida piedosa. Seria inútil uma boa teologia se ele não conhecesse o Senhor, se ele não andasse com o Senhor. Ele buscava fazer a vontade de Deus. Ele sabia que é moralmente errado e ofensivo ao Criador fazer o que aquela mulher lhe estava propondo fazer. Eu quero dar uma palavra aqui às mulheres casadas e aos homens casados. As mulheres, sejam fiéis ao seu esposo. Talvez ele não seja o melhor marido do mundo, mas é o homem que você escolheu para ser o seu esposo. E você tem a missão e o dever de amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ser leal a ele diante de Deus. Aos homens, a orientação é esta: seja fiel à sua esposa. Você tem a obrigação diante de Deus de amá-la, de honrá-la, respeitá-la, de manter a sacralidade do matrimônio. Nós precisamos, como cristãos, como filhos da luz, ser uma referência para essa geração que perdeu as balizas morais. A Revolução Sexual de 1960 nos Estados Unidos mostrou-se aí, com todos os fatos, com todas as evidências, ser uma grande tragédia. As pessoas diziam que a igreja cerceou a liberdade das pessoas, colocando várias balizas morais. Nada de proibir. E o que nós temos hoje, em nome do amor livre, não temos nem amor, nem liberdade. Esse amor que foi proposto na Revolução Sexual não é nem amor, nem tampouco é livre. O que nós estamos vendo aí é famílias arrebentadas, porque nós nunca encontraremos felicidade, paz e contentamento no pecado. Por isso José sabia que o que aquela mulher estava propondo era um caminho de morte, e ele recusou, mesmo sofrendo as consequências, mas ele se dispôs a sofrer injustiças do que pecar contra o seu Deus. Thomas Watson, grande pregador inglês, comentando essa passagem, disse assim: o pecado do adultério é uma maldição sobre a alma. O adúltero, como a mariposa, voa tanto tempo ao redor da vela, que por fim chamusca sua alma. Este pecado, embora comece comicamente, termina em tragédia. Esta doce calma precede um terremoto. Depois dos cabelos da mulher, vêm os dentes do leão.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele diz mais: um homem piedoso não irá até onde ele não pode, para que não vá mais adiante do que ele deve. Por isso, as relações humanas entre o sexo oposto devem ser com muito cuidado. E José está naquele calabouço porque ele preferiu sofrer injustiça do que pecar contra Deus. Esta é uma marca distintiva de um homem de Deus. Ele teme o pecado mais do que qualquer outra coisa. Ele preferiu sofrer injustiça do que pecar contra o seu Deus. Caminhando, agora está na prisão. E essa prisão é pedagógica. Prisão pedagógica, sim. Porque o que ele aprendeu naquela prisão, nenhuma universidade no mundo poderia lhe ensinar. Ele não ficou ali 2 semanas, 3 semanas, alguns meses, mas anos naquela prisão. E naquela prisão ele estava sendo forjado, formado, para ser um líder, não apenas do Egito, mas do mundo antigo. E preparar a grande nação de Israel para aquilo que Deus faria no futuro. Observe então o que diz o texto no verso 20 do capítulo 39. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Observe a mão de Deus. No Egito, repito, o adultério era um crime capital. O fato de Potifar apenas prender a José, alguns estudiosos vão dizer, que no fundo, Potifar tinha dúvidas quanto à acusação da sua esposa. Ele sabia que a sua mulher era uma mulher, talvez, de caráter duvidoso. E ao invés de mandar matar José, ele apenas o prende. José está preso, injustamente, mas está preso, por um crime que não cometeu. Agora o texto bíblico traz uma informação interessante, porque ele não está em qualquer prisão, ele está no calabouço da casa do rei. E aconteceu, por obra da providência, uma conspiração no palácio. 2 pessoas muito próximas a Faraó são acusadas de conspirar contra o rei, contra Faraó. E agora são presas. E essas 2 pessoas são fundamentais no processo que Deus está trabalhando na vida de José. O texto vai dizer o seguinte: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-mor. E o carcereiro-mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que ali fazia. E o carcereiro-mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor o prosperava. O cara vai para a prisão e se torna o líder da prisão. Caráter, integridade, habilidade, aproveitando as oportunidades, experimentando a bênção de Deus mesmo no calabouço. E alguns arqueólogos vão sugerir que a função de José era chamada de escriba da prisão. Ele que tomava nota das pessoas que entravam na prisão. E agora, com essa função de líder dentro da cadeia, uma hierarquia abaixo do carcereiro-mor, ele recebe 2 pessoas de ponta, digamos assim, 2 autoridades, o padeiro-chefe e o mordomo-chefe de Faraó, ambos acusados de conspiração. E aí José, então, interpreta um sonho. Ambos têm um sonho. E José diz: olha, eu vou dizer para vocês qual é o sonho aqui. Um vai viver, um será restaurado à posição e o outro vai morrer. E acontece do mesmo modo como José interpretou. O que é liberto, o mordomo-mor, José pede: olha, quando você sair daqui, lembre-se de mim. Eu estou aqui injustamente. E o texto vai dizer o seguinte: que o copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. 2 anos se passam, José ainda continua na prisão. Até que agora, quem tem um sonho? Faraó. 2 anos depois, lá está José, sendo forjado pela mão do oleiro. 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Nenhum mago do Egito, nenhuma autoridade, nenhum sábio consegue interpretar. E então o copeiro-mor diz: olha, eu conheci um hebreu na prisão. Eu tive um sonho, eu e o padeiro-mor. E ele revelou. Talvez ele consiga revelar. E o texto vai dizer assim, em Gênesis 41. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. E ele então interpreta. A interpretação é que aquelas vacas magras seriam tempos de fome, e as vacas gordas um tempo de prosperidade. Ele dá a interpretação, Faraó fica encantado, impressionado com a habilidade dele, diz: olha,
agora você não vai ficar mais aqui. E ele é levado à categoria de segundo homem na hierarquia do Estado. O jovem hebreu, escravo vendido aos 17 anos, agora é a segunda autoridade no maior império do mundo antigo. Eu pergunto aos irmãos, isso é acaso? Coincidência? Ou é a divina mão da providência trabalhando e operando na vida de um homem íntegro e santo, comprometido com o Senhor? Veja, irmãos, que mesmo quando passamos por dificuldades, injustiças, calúnias, difamação, absurdos dos mais variados, muitas vezes quem está por trás disso é o Senhor trabalhando, visando um fim proveitoso. Pergunta aos irmãos, se os irmãos dele não tivessem vendido como escravo, ele não teria sido levado para o Egito. Se Potifar não tivesse comprado no mercado de escravos, ele não chegaria até a casa de Potifar. Se ele não tivesse sido acusado falsamente pela esposa de Potifar, ele não teria parado naquele cárcere, e obviamente não teria conhecido aquele copeiro mor, e obviamente não teria tido contato com Faraó. Tudo ponto a ponto, sendo guiado pela mão da providência. Sabe quanto demorou esse tempo de injustiças? 13 anos. 13 anos. Quando eu penso nisso, me vem o seguinte à mente. Quanto tempo estamos nós dispostos a esperar Deus agir em nosso favor? Quanto tempo? É impressionante a quantidade de pessoas, igrejas inteiras, em nome da fé, o que na verdade muitas vezes se mostra como uma prepotência arrogante, querendo manipular Deus ou dar ordens a Deus. José não está em nenhum momento obrigando Deus, ordenando a Deus, exigindo nada de Deus. Evidentemente que ele sofreu, ele chorou, ele sentiu-se abandonado, ele experimentou todos os sentimentos que um jovem de 17 anos pode experimentar passando por essas circunstâncias todas. Mas lá no cárcere, ele preferiu esperar no Senhor, e depois de 13 anos de muitas injustiças, enquanto ele estava ali amargando aquele sofrimento, o Senhor estava construindo a rampa para que ele chegasse ao segundo posto, no grande Egito, e assim pudesse cumprir o plano redentivo de Deus para Israel e, consequentemente, para a igreja. Capítulo 41 de Gênesis diz assim: E disse a Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Depois da humilhação, vem a exaltação. Valeu ou não valeu a pena ser fiel ao Senhor? Séculos depois, num domingo de fevereiro de 2016, numa reunião de cristãos, estamos mencionando o nome de um rapaz, de um homem, que decidiu ser fiel ao Senhor íntegro e cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. É uma inspiração para nós todos. No texto que nós lemos de Atos, está escrito assim: Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele dirige todas as coisas. A Ele a honra e a glória por todos os séculos. O que é que nós podemos aprender aqui, caminhando para o final? A primeira lição: estamos sujeitos à tribulação, mas Deus está conosco. O Evangelho não é a pólice de seguro contra problemas. Quem diz isso, quem ensina isso é falso profeta. Jesus nunca prometeu isso. Ele disse: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele prometeu estar conosco, não isenção de problemas. Portanto, você está sujeito a problemas, traições, injustiças, tragédias, calamidades. Mas uma coisa é certa: o Senhor está sempre com os seus servos, e até mesmo as coisas ruins que nos acontecem são guiadas pela mão da providência. Isaías, o profeta, diz assim, eu quero que você leia comigo: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nesse mesmo texto de Isaías, ele diz assim: Quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, eles não te queimarão. Quando indica que você vai passar. Mas quando isso acontecer, Ele vai te livrar. Ele estará presente. Essa é a promessa.
E José não estava sozinho naquele calabouço. E a mão do Senhor era com ele, diz o texto. A segunda aplicação, a aparente demora de Deus é pedagógica. Não há tolice maior do que um homem querer dar conselhos a Deus. Você não pode dar conselhos a Deus. Um dos poucos homens que tentou fazer isso na Bíblia foi interpelado. Jó. O Senhor diz, onde é que você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu coloquei limites aos oceanos? Ou seja, nós não podemos dar conselhos a Deus. Se o Senhor está agindo aos nossos olhos de uma maneira que nós não entendemos, aprendamos a esperar em silêncio. A mão da providência está agindo em nosso favor. Há um problema agravante nesse processo, é que quando o cristão está passando por um problema, não importa a natureza do problema, mesmo aqueles que nos conhecem, estão próximos a nós, são tentados a perguntar, como perguntaram aos hebreus, onde é que está o teu Deus? Você não disse que é crente? Você não disse que é servo de Deus? Você não disse que Deus é poderoso? Cadê o teu Deus que não te socorre, que não te ajuda no momento da aflição? Fizeram essa pergunta aos hebreus, mas vale a pena esperar, porque o Senhor está sempre presente, mesmo quando nós não o enxergamos. Ainda o profeta Isaías diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus, além de ti, que faz o que, gente? Que trabalha para aquele que nele espera. José estava amargando na prisão, mas o Senhor estava trabalhando em favor dele, no tempo dele, porque ele é o soberano. E por fim, a narrativa final é o reencontro com a família, cheio de graça e perdão. Que história impressionante. Anos depois, há uma fome sobre toda a terra. Obviamente que naquela região da terra. E os irmãos descem de Canaã para o Egito em busca de mantimento. Os 10 irmãos, só fica com Jacó, o mais novo, Benjamim, irmão de José. E chegam no Egito para comprar mantimentos. E José está caminhando pelas ruas do Egito, e de repente ele olha e diz, olha, eu conheço esses rapazes. Eles não reconhecem. Está lá José com todo o aparato de uma autoridade, ele é o governador, cheio de guardas à sua volta. Ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não o reconhecem. E José então arma um cenário, não para vingar-se, mas para mostrar a graça. O cenário é o seguinte, ele chama os irmãos, não se revela até então, e diz, olha, vocês estão aqui como espiões. Não, não estamos, são espiões. De onde vocês vieram? De Canaã. Opa, lá só tem espião. Não somos. Quem é o pai de vocês? Jacó. Nós temos 12 irmãos, um está com meu pai, o outro não vive, que era ele. E nós estamos aqui para comprar mantimento, há uma fome em toda a terra. E José então diz, olha, vocês só vão voltar com uma condição. Um tem que ficar, e tem que trazer esse mais novo que vocês disseram. Eu acho que esse rapaz não existe, esse tal de, como é o nome dele? Benjamim, não existe. Mas nós não podemos, um tem que ficar, e Simeão fica. E eles voltam então, com os mantimentos e com o dinheiro. Quando chegam no meio do caminho, que veio o dinheiro para onde? Isso aqui é uma arapuca, uma armação. Estamos perdidos, mas chegam até a terra de Canaã. Quando compartilham com Jacó, olha, Simeão está preso. E o governador do Egito disse que nós só podemos resgatá-lo se Benjamim for conosco. Então Jacó disse, negativo. Um filho meu já morreu. Um está preso, agora vocês querem levar o mais novo? Esse aqui não desgruda de mim. Imagina ele bem idoso, cabelo branco, segurando Benjamim. Não sai perto de mim, seus irmãos querem te levar. Acaba o mantimento, e Jacó então chega à conclusão, não tem jeito, eu vou ter que permitir. E então, todos os irmãos vão para o Egito novamente. Quando chegam lá, são recebidos por José. José fala para os guardas, recebam, preparem uma alimentação especial. Eles se aproximam, e aí José diz assim para os irmãos, como é o seu nome, rapaz? Ele diz assim, Benjamim. E o texto vai dizer que ele disse assim, o Senhor te abençoe. O texto diz que ele não se conteve, ele parou, foi para um quarto anexo e começou a chorar. O irmão caçula, que há anos e anos ele não via. Lavou o rosto, voltou para a cena, está tudo montado. Não é um cenário de vingança, é um cenário de graça. Um homem de Deus, mostrando que é o Evangelho. E aí então, todo o cenário conspira contra os irmãos. Eles retornam, só que José planta na bolsa de Benjamim um copo especial.
Quando eles estão em um certo caminho, os guardas param, há uma acusação, vocês roubaram o governador. Não é possível, quem? Nós? Não, como? Abre mochila por mochila. Quando abre a mochila de José, de Benjamim, estão acordados, que bom. Tecnicamente, isso aqui é um recurso que você usa para saber se o pessoal está ligado. Quando abre a mochila de Benjamim, está lá o copo. Todo mundo preso, volta, geral. Todo mundo preso. E o coração, e um fala assim, eu te falei, rapaz, isso é a mão de Deus pesando contra nós, vendemos José para o Egito. Aí, o que aconteceu? É Deus castigando. Eu te falei, não brinca com o Senhor, castigo de Deus. Estão todos presos. E lá estão, chega aquele cenário no Egito, estão pensando no pior. E José ainda resiste um pouquinho. Como é que vocês podem fazer um absurdo desse? Começa, vocês agora serão mortos e tal. Eles ficam temerosos, não façam isso. Nosso pai já é idoso. O pai de vocês vive? Vive, já é um homem de idade. Por favor, não façam isso. E José, então, não aguenta mais, abre o coração. E eu vou contar a história para vocês, como está lá na Bíblia, que é melhor do que a minha. Abre lá a sua Bíblia se você quiser acompanhar. Nós vamos caminhar para o final. O texto vai dizer assim. Olha que história linda. Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantaram a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Verso 13. Anunciai, meu pai, toda a minha glória do Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e choraram sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Esse é o cenário da graça. Os irmãos intentaram mal, mas Deus estava planejando algo maior. E o verso 5 diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, como governador em toda a terra do Egito. Ele tinha a oportunidade de pagar o mal com o mal. Mas o que ele fez? Pagou o mal com o bem. Por que isso aconteceu? Porque o coração dele era um coração cheio da graça de Deus. Podemos aprender tanta coisa boa com esse rapaz. Família complicada, injustiças, acusações, prisões, sofrimento, solidão, angústia, mas a mão do Senhor era com ele. Honrou a Deus e Deus honrou, colocando como governador do Egito. E agora, no momento mais especial, ele concede graça e perdoa seus irmãos. O pai volta, o pai vem para o Egito, ele reconhece o pai, abraça o pai, e o pai diz: olha, agora eu já posso morrer, meu filho vive. Um encontro da graça, aquela família foi restaurada pelo poder de Deus. Fiquemos em pé, vamos ler um texto bíblico que encerra essa narrativa da doutrina da providência. Eu quero que você leia comigo Romanos 8, 28. Vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está passando por dificuldade, há lutas, crises? Entenda uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu
és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo